Vamos lá então? Nós estamos aí remanejando, né, a nossa agenda, temos novidades para esse ano e nós precisamos que vocês estejam atentos a tudo aquilo a forma como a igreja vai se mover nesses dias, certo? Então a gente teve algumas mudanças. Por exemplo, antes, no ano passado, a gente estava fazendo os estudos de segunda-feira. Como nós vamos iniciar o CIA? O que é o CIA? Todo mundo pergunta, pastora, mas o que é o CIA? O CIA é um curso intensivo de aperfeiçoamento, tá? É para aqueles que entendem que Deus os chamou para a liderança, que Deus os chamou para um propósito. Então, quem tem esse entendimento vai participar toda segunda-feira do CIA 1, tá? Nós já fizemos várias vezes. O pessoalzinho aí que está mais tempo, nós já estamos no CIA, já fizemos o CIA 6, mas para aqueles que nunca fizeram, nós estamos recomeçando de novo, tá bom? Então, toda segunda-feira, às 7h30 nós temos CIA, né? Algumas pessoas já deram o seu nome, as apostilas já estão sendo confeccionadas, e aí amanhã, aqui, em nome de Jesus, nós começaremos aí um novo tempo na nossa vida, na vida de vocês, certo? E na terça-feira a gente dá continuidade ao estudo de Apocalipse que a gente parou no ano passado, né? Encerramos aí no mês de dezembro para começar esse mês. E a gente está falando sobre o que nos nossos estudos? Nós estamos falando sobre o livro de Apocalipse e estamos estudando profundamente as igrejas. Vamos entrar agora na igreja de Tiatira, né? Então por que eu preciso estudar isso? Porque se você não vê a igreja, se você não entender o que é a igreja, você não vai conseguir cumprir o propósito de Deus nesses últimos dias. Porque eu não sei se você sabe, você e eu estamos vivendo os últimos dias sobre a terra. O Senhor virá nos buscar. Mas vai vir buscar quem? A igreja vencedora. Por isso que você precisa se aprofundar nos estudos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Amém? Quarta-feira nós temos cultos de intercessão, tá? Todos vocês estão convidados. Esse ano é um ano de desafio, né? Isso foi uma palavra que foi lançada sobre nós no ano passado, que esse ano seria um ano de desafio. E quem não ora, irmão, não vai conseguir atravessar o rio, tá? Aquele que não tem comunicação com Deus, que não ouve a Deus, que não fala com Deus, né? Ele não vai conseguir atravessar o rio. Ou seja, ele vai ficar aquém do rio, vai ver a presença de Deus e vai ver o povo atravessar, mas ele vai ficar para o lado de fora. Para os entendedores, entendam o que o Espírito diz à igreja. Então vem para cá quarta-feira, vamos interceder todo mundo junto, vamos clamar ao Senhor, amém? Vamos colocar diante do Senhor a nossa vida, o nosso coração, a nossa família e os nossos ministérios. Sexta-feira nós damos continuidade à célula em Jumirim. Irmãos, é necessário. A cidade de Jumirim é uma cidade que precisa do Senhor, né? Que precisa ali da manifestação de Deus. E quem que vai manifestar Deus na cidade de Jumirim? Você está esperando Deus enviar um anjo lá? Você está esperando a mula de Balaão aparecer por lá? Quem carrega a presença de Deus? Vou perguntar de novo. Quem carrega a presença de Deus? Nós. Quem é o corpo de Cristo? Nós. Então somos nós que temos que manifestar a Deus. Amém? Então esse convite não é para a pastora Laís só. Não é só para o Tiago e para a Patrícia. Esse convite é para toda a igreja do Senhor em Laranjal. Aleluia. Porque a Bíblia diz assim: vocês que são fortes, ajudem os mais fracos. Vocês que são sarados, ajudem quem está doente. Mas aí a gente fica em casa fazendo o que não deve fazer. Fica assistindo novela, fica assistindo Big Brother, enchendo a sua alma. Eu não consigo acreditar que tem crente que assiste BBB. Eu não consigo acreditar. Enfim, né? Aí você pode responder, problema seu.
deixa eu aqui com o meu problema. Mas não fique em casa alimentando os maus desejos e a concupiscência, as más vontades do seu coração. Se você se alimenta de coisas más, você vai produzir coisas más. Se você se alimenta de coisas boas, você vai produzir coisas boas. Os seus olhos são a janela da sua alma. Sabe o que é janela? A janela você entra, você pode sair, você pode entrar por ela. Do mesmo jeito que os seus olhos expressam a sua alma, a sua alma também captura pelos seus olhos a tudo aquilo que há de ruim. Aí você está vendo um monte de porcaria e você está lá, alimentando a parte ruim da sua alma. E aí depois nós vamos lá ministrar o Senhor. Enfim, eu convido você a participar de tudo isso junto com a gente e de você ser igreja junto com a gente. Amém? Amém. Vocês ficaram tristes? Posso ouvir um amém mais forte, então? Amém. Amém. O Senhor me deu uma palavra. E eu vou começar de trás para frente. E eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e você dissesse para ela assim, escolhas. Não, desse jeito aí você não diz assim, convicção, sabe? Aquela convicção. Diga para ela assim, escolhas definem destinos. Nossa, eu tomei mais preparo aqui agora. Escolhas definem destinos. As escolhas que você faz hoje, a gente está no comecinho do ano, né? E eu não sei você, mas eu tô com gás. Aleluia. Eu não sei como vai estar lá em junho, né? Mas hoje, irmão, eu estou num gás, eu estou numa esperança, eu estou numa alegria, eu estou numa convicção, apesar de tantas coisas difíceis que eu e a minha casa têm vivido. Mas eu estou com esperança no Senhor. Aleluia. Eu estou com muita esperança no Senhor. Porque o Senhor está pronto para fazer maravilhas no meio do seu povo. Então, o Senhor colocou uma palavra para a minha vida e eu estou compartilhando ela com você. E ela diz assim, o Senhor disse assim para mim, Valéria, as suas escolhas definirão o seu destino. Ou seja, você tem direito a fazer as escolhas da sua vida. Deus está dizendo isso para mim e para você. Você tem direito a fazer as escolhas da sua vida. Porém, todas elas te levarão a um lugar, te levarão a um destino. E muitos de nós encerramos o ano de 2023 frustrados, decepcionados, tristes, amargurados. Sabe por quê? Porque fizemos más escolhas. Porque tivemos más escolhas. E aí quando chegou na hora de colher o resultado de tudo isso, não agradou ao nosso coração. Hoje pela manhã nós estávamos fazendo um culto fúnebre. Porque o crente é assim, ele chora de manhã, ele ri de noite, ele enterra um de manhã, depois ele ministra a vida à noite. A nossa vida, você entende? Irmão, se nós não tivermos sarado emocionalmente, se a gente não tiver com o nosso coração grudadinho no coração do Senhor, como é que você consegue chorar? Porque hoje de manhã eu estava lá chorando com a irmã Raquel. A gente estava lá, porque a Bíblia diz isso, chorem com os que choram e se alegrem com os que se alegram. E nós estávamos lá. E agora eu estou aqui falando de vida. Amém. E como é importante nós sermos sarados, para a gente poder desfrutar. O Senhor colocou uma palavra no nosso coração. Nossa, você gosta de mim?
Quem me ama aqui, levanta a mão. Amém. Eu tô morrendo aqui. Eu tô com calor. Nós recebemos uma... antes de eu pregar, vou fazer um apelo. É um apelo, tá bom? Quem sentiu no coração, não sou de fazer isso, você me conhece, você sabe. Mas quem sentiu no coração, dou um ventilador na igreja, caiu, estava lá no canto lá, arrebentou no chão, pegou. Nós precisamos colocar ele muito quente aqui, muito abafado. Seja generoso, use de generosidade. Nós precisamos de microfone. Você viu que o Thiago sofreu hoje ali. Nós estamos precisando de microfones. Deixa o Senhor usar você. Aleluia. Deixa o Senhor te usar. Amém? Já deu recado. Enfim, nós recebemos uma palavra no ano passado. E essa palavra foi de Josué capítulo 1. Onde o Senhor estava chamando a atenção de Moisés, de Josué. Porque Moisés havia morrido. Um grande líder, uma pessoa de referência, uma pessoa em que Josué tinha colocado todas as expectativas do coração dele, morreu. Moisés morreu. Foi isso que Deus disse para Josué. Deus deixou Josué chorar. Por 30 dias o povo chorou, o povo se manifestou, rasgou suas vestes, jogou cinza na cabeça. Então assim, irmão, Deus é lindo. Não existe ninguém mais extraordinário do que Deus. Não existe ninguém que nos conheça melhor do que o Senhor. E o Senhor permitiu com que Josué chorasse a morte do seu pai espiritual, do seu líder. O Senhor permitiu que Josué rasgasse o seu coração. E o Senhor também conhecia os medos, os anseios, os temores que Josué tinha. Só que chegou uma hora que Deus disse assim para ele: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Agora eu preciso que você se levante. Eu preciso que você continue. O povo precisa atravessar o rio. Porque depois do rio existe uma terra que se chama Canaã. Existe uma terra que emana leite e mel. Eu vou repetir, irmão, porque a palavra de Deus, ela tem poder para transformar as nossas vidas. A palavra de Deus, ela tem o poder de redirecionar a sua vida. Só que eu preciso entender, porque quando você não entende o que Deus está falando, você não consegue viver ela, porque você não entendeu. Por exemplo, hoje a nossa irmã Fátima, a nossa irmã Fátima recebeu uma palavra de Deus, só que ela não está entendendo. E se ela não entende, ela não vai conseguir aproveitar, não é isso? Então eu preciso entender o que Deus está falando. E Deus está falando para mim, pastora. Deus está falando para você. Deus está falando para todos nós. Existe uma terra que emana leite e mel. Aleluia. Mas eu preciso chegar lá. Para mim desfrutar dessa terra não é céu. Tem galardão de Deus para nós. Tem recompensa do Senhor, o seu reino milenar, né? A nossa vida na Nova Jerusalém com Ele, existe tudo isso. Mas o que o Senhor está dizendo para nós é que existe uma terra que emana leite e mel. Você consegue entender um negócio desse? É coisa que só crente pode acreditar. É coisa que só aqueles que creem no Senhor que podem acreditar que uma terra pode emanar leite e mel. É uma terra que para carregar um cacho de uva precisava de 2 homens.
Essa era Canaã. Só que para desfrutar de tudo isso e viver tudo isso, há um processo, gente. Há um caminho. E o que está na nossa frente hoje é um rio. Nós precisamos atravessar esse rio. Nos dias de Josué, era o Rio Jordão. E a Bíblia diz que era nos dias de enchente, nos dias que o rio estava transbordando, as águas estavam violentas. E como que todo o povo podia atravessar esse rio para chegar na terra? Aí Deus chama Moisés e fala assim para ele, levanta, para de chorar, chega. Moisés morreu, agora o meu negócio é com você. É eu e você, Josué. É você que eu vou usar. Só que eu preciso que você se levante. Eu preciso que você saia desse estado de morte, de luto, de choro, de saudade, de tristeza, de frustração. Eu preciso que você saia desse lugar, porque nesse lugar você não consegue ouvir a minha voz. E aí ele fala, levanta-te, seja o quê? Forte e corajoso. Medita na minha lei de dia e de noite, e não se desvia dela, nem para a direita e nem para a esquerda, porque eu serei contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aleluia. Agora, convoca o povo, chama todo o povo e pede para que eles se santifiquem, para que eles se preparem, porque nós atravessaremos o rio. Aleluia. E quando o povo se santificou por 3 dias, imagina a cena aqui comigo, o rio lá, as águas se movendo, o povo, as barracas, os animais, a arca, os sacerdotes, todo mundo lá, antes do rio, e todo mundo se santificando e se preparando, e as águas se movendo, e o povo olhava para aquelas águas e dizia assim, como que eu vou conseguir passar? Como que nós conseguiremos passar? Confia. Aleluia. Só confia. E o povo se santificou, e o povo se preparou, e aí Deus deu a ordem. A pastora e o Tiago ministraram, e a Pamela ministraram aqui uma coisa. Deus tem o seu jeito de fazer as coisas. E o jeito de Deus não é o seu jeito. Não adianta você querer fazer as coisas do jeito que você quer. Enquanto você ficar insistindo em fazer as coisas do jeito que você quer, você não vai conseguir. E Deus disse a Josué, pega os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Aqueles que carregam a presença. Vamos trazer para o nosso vocabulário, com aquilo que nós temos recebido. Quem são os sacerdotes? Aqueles que carregam a presença de Deus, os crescidos no Senhor, aqueles que já cresceram em Deus, que já são um pouco mais edificados no Senhor. E ele diz assim, os sacerdotes carreguem a arca da aliança nos seus ombros, e o povo todo fica lá atrás. E a Bíblia diz que quando os sacerdotes tomaram a arca do Senhor, que simboliza a sua presença, em seus ombros, e eles colocaram os pés sobre as águas do rio, o rio, aí você está com medo de morrer afogado. Você está com medo das coisas que vão acontecer. Você está com medo de Deus não fazer. Aqueles que carregam a presença do Senhor, eles abrem caminho para que o povo possa passar. Por isso, nós precisamos ser fortes e corajosos.
Por isso, nós precisamos nos santificar. Por isso, nós precisamos nos posicionar. Por isso, mais do que nunca, nós vamos ter que renunciar. Porque existe uma responsabilidade sobre, duas responsabilidades sobre nós. A primeira, carregarmos a presença de Deus. Sermos morada do Espírito Santo de Deus. Deus não habita em qualquer lugar. Não vem com esse papo. Eu preciso ter você. Deus não habita em qualquer lugar. Então, primeiro, eu preciso ser sacerdote. Eu preciso carregar a presença de Deus. Segundo, eu preciso ter responsabilidade de que o Senhor me escolheu, de que o Senhor nos escolheu para conduzir o povo, para atravessar o rio. Aí você está achando que é só você que vai comer mel, tomar leite e comer o rio. A sua família, os seus filhos, a igreja, aqueles a quem o Senhor nos confiou. Eles precisam desfrutar disso. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu comecei a pegar aí. Gênesis, capítulo 11, verso 31. Nós vamos falar de um homem hoje que talvez muitos de nós nunca tenham ouvido falar. A gente vai falar de um homem hoje que poderia ter desfrutado de uma terra que emana leite e mel, mas não desfrutou. A gente vai falar de um homem que Deus colocou um desejo no coração dele, porque Deus faz isso, você sabia? Às vezes, muitas vezes, sem você entender, sem você saber, Deus coloca um desejo no seu coração. Deus colocou um desejo no coração desse homem, mas ele parou no meio do caminho. Ou seja, gente, eu disse que eu ia começar de trás para frente. Existe uma terra que emana leite e mel. Existe uma promessa de Deus. E Deus quer que você viva essas promessas. Mas você pode não viver por sua escolha. Porque as nossas escolhas definem o nosso destino. Vamos lá? E diz assim no versículo 31 do livro de Gênesis: E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de... Vamos lá, igreja. Para ir à terra de... Arã. E vieram até Arã e habitaram ali. Continua. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Ora, a gente só fala essa passagem, a gente só conhece esse texto aqui, né? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Amém? Só até aqui, feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, nós precisamos do Senhor. Pai, eu preciso do Senhor. Eu preciso, Senhor, manifestar a Tua palavra. Eu preciso da Tua graça, do Teu favor. Eu preciso da Tua misericórdia sobre a minha vida. O Senhor conhece as minhas falhas, as minhas limitações. Mas eu sei que o Senhor é um Senhor que vai além de tudo isso. Por isso, Pai, eu consagro a minha vida diante do Senhor. Eu consagro o meu coração, eu consagro a minha mente, eu consagro o meu corpo,
teu Espírito, para que o Senhor possa falar com a tua igreja. Porque nós sabemos, Pai, que existe uma terra que o Senhor preparou para nós. Existe um deleite, um desfrute para as nossas vidas, e nós queremos viver isso. Nós queremos desfrutar da tua bondade, do teu amor e das tuas promessas. Mas nós sabemos, Pai, que o inimigo das nossas almas é astuto, e ele veio para matar, para roubar e para destruir. E muitas vezes, Senhor, nós não conseguimos, porque paramos no meio do caminho. Mas que haja um avivamento em nossos corações nesta noite. Que haja um revelar do teu Espírito sobre as nossas vidas. Que a cortina dos olhos da nossa alma nesta noite sejam abertas, para que nós possamos ver, compreender e desfrutar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. O mundo inteiro, Senhor, está em crises. Há rumores de guerra, Senhor. Há pais que matam filhos, filhos que matam os pais. O mundo está verdadeiramente um caos. Mas o Senhor diz que há uma terra que emana leite e mel. O Senhor diz que há um lugar de desfrute, que há um lugar onde nós podemos viver e realizar tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas e nós queremos, Pai. Então, em nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Terá pai de Abraão. Nós, como igreja, costumamos falar muito sobre Abraão. Abraão é conhecido por todo o povo de Deus como o pai da fé. Abraão, foi através da vida de Abraão que Deus iniciou o seu povo. Apesar de não ter sido essa a vontade de Deus, quando o dilúvio desceu sobre a terra, Deus quis recomeçar todas as coisas com Noé. Noé frustrou os planos de Deus quando ele amaldiçoou seu filho Cã. E depois disso, Deus foi levantando homens, mulheres, Deus foi levantando profetas, até chegar em Abraão. A Bíblia chama Abraão também de amigo de Deus. Abraão é um homem conhecido. Abraão é um homem que traz referências fortes sobre as nossas vidas. Deus, ele tinha uma intimidade tão grande com Abraão. Deus amava tanto Abraão, que quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, duas cidades que desagradavam o coração de Deus, a Bíblia diz que o pecado de Sodoma e Gomorra chegou às narinas do Senhor. Ou seja, pecado fede, pecado tem cheiro, viu, gente? Pecado tem cheiro. Porque a Bíblia diz que quando os pecados de Sodoma e Gomorra chegaram às narinas de Deus, Deus repulsou aquilo. E Deus mandou com que Sodoma e Gomorra fosse destruído. Só que antes de destruir Sodoma e Gomorra, Ló habitava naquela terra. Seu sobrinho Ló já habitava em Sodoma e Gomorra. E Deus disse assim: preste atenção, posso eu fazer alguma coisa antes de comunicar meu servo Abraão? Você está entendendo o sentimento de Deus? Deus estava falando assim: eu posso destruir Sodoma e Gomorra sem antes contar isso para Abraão? Deus é amigo. Deus gosta de contar segredos. Só que ele só conta segredo para quem são amigos do caminho. Sabe quando que a gente é pego de surpresa nas coisas? Quando nós estamos distantes de Deus. Porque Deus não faz nada sem avisar. Deus não faz nada sem falar. Deus não faz nada sem comunicar. Seja através da palavra, através de sonhos, através de sentimentos. Mas Deus não faz nada sem Deus comunicar os seus avisos. Você pode ser infiel. Eu posso ser infiel. Mas Deus continua sendo fiel. Aleluia. E só que não é sobre Abraão que nós vamos falar hoje.
nós vamos falar sobre seu pai. Porque, como eu disse, a gente fica com esse texto que diz: e então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Só que as coisas não começaram em Abraão. O desejo de partir para uma terra que emana leite e mel, para uma terra de desfrute, para uma terra de descanso, para uma terra de refrigério, para uma terra de vitória, ela começou no coração de Terá. E por que Terá não conseguiu desfrutar disso? Por que Terá não conseguiu chegar em Canaã? Por que Terá, mesmo o Senhor colocando o desejo no coração dele, ele parou no meio do caminho? Quantos de nós estamos parados no meio do caminho? Quantas pessoas aqui estão parados há anos no meio do caminho? Quantas pessoas o Senhor já se revelou a elas, o Senhor já mostrou a elas, o Senhor já fez promessas a elas, mas elas estão paradas no meio do caminho. Elas até conseguiram caminhar durante um tempo. Terá, a Bíblia não fala muito sobre ele, mas os historiadores contam que Terá, ele vivia em Ur dos Caldeus, ou seja, ele vivia numa terra idólatra. Terá era construtor de ídolos, ele mesmo fazia ídolos para o povo adorar. Mas nós não conseguimos entender, porque a Bíblia não diz por quê, que se manifestou o desejo no coração de Terá de servir, de ir para Canaã. E aí os historiadores, pastora, contam que houve uma conversão. Que quando o seu filho Arã, bota o texto de novo para mim, de Gênesis 11:31. Irmão, a palavra, ela precisa ser minuciosamente lida. Sabe por que você lê e você não entende? Porque você lê assim, ó. Quer ver? Eu vou falar para você como você lê, porque eu também li assim, ó. Quer ver? E tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher, filho de Abraão, saiu com eles do Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. É assim que a gente lê. Para você entender, quer ver como que é diferente? Ó. E tomou Terá a Abraão, seu filho, e Aló, filho de seu. Quem era Arã? Ah. E Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã, aqui Arã é uma cidade, já não é uma pessoa, e habitaram ali. Ou seja, quando Terá toma Abraão, seu filho, e Aló era seu neto, Ló era neto, olha lá, filho de Arã, filho de seu filho. Aonde estava Arã? Aonde estava Arã? Arã estava morto. Arã havia morrido. Terá havia perdido um filho. Terá tinha 4 filhos. Terá tinha Abrão, tinha Naor, tinha Sarai e tinha Arã. E você vê que ele toma os seus filhos, o seu neto, Sarai, que aqui é nora, porque ela havia se casado com Abraão, e saiu com eles da terra de Ur dos Caldeus. Os historiadores contam que a morte de Arã fez Terá se voltar para Deus. Porque Terá é da descendência de Sem, dos filhos do Senhor.
dos filhos de Adão. A palavra, Adão passou Deus para os seus filhos passaram Deus para os seus filhos. Gente, só chegou um tempo que eles se separaram de Deus. Foi se deixando de passar a herança de Deus para os filhos. Foi se deixando de passar as promessas de Deus para os filhos. Chegou a tal ponto que Terá se tornou alguém idólatra. Ou seja, passou a adorar outros deuses. Sabe o que a gente faz aqui todo domingo? Traz os seus filhos. Senta na mesa com os seus filhos. Fala de Deus com os seus filhos. Ministra ao Senhor os seus filhos. Porque se você já vive uma vida e não é lá aquela coisa com Deus, você imagina como vai ser os seus filhos. Você imagina como vai ser os seus netos. Eles foram deixando Deus de lado, até que chegou ao ponto que ninguém mais conhecia Deus. E agora, Arã morre, Terá se converte ao Senhor e ele sai da terra da idolatria, da terra de Ur dos Caldeus, e ele parte desse lugar para Canaã. Porque havia um desejo, Deus havia colocado um desejo no coração de Abraão, de Terá. Terá não conhecia Deus da forma como nós conhecemos. Ele tinha um conhecimento vago, talvez dos seus tataravós, que falavam do Senhor. E quando seu filho morre, quando seu filho Arã morre, ele se volta para Deus. E ele diz assim: agora nós vamos sair da terra da idolatria. Já começa aqui. Quem quer se posicionar, quem quer atravessar o rio, vai ter que se santificar. E santificar, sabe o que é santificar? Tem gente que santificar, acha que santificar é ser santo. E ele fica lá assim, ó. Santificar é se separar. Santificar é consagrar. Consagrar é separar. Santificar, quando você fala assim, ó, eu vou me santificar, não é que você vai pecar, irmão. Só quando a gente abre o olho, a gente pega. Mas quando a gente está falando que a gente vai se santificar, a gente está dizendo assim, ó, eu vou me separar. Você não vai conseguir viver as promessas de Deus e as coisas que Deus tem para a sua vida no meio do balapá, no meio da idolatria. Você não vai conseguir atravessar o rio e viver as promessas de Deus enquanto você não entender que você foi escolhido pelo Senhor e que Deus quer você para Ele, e que Ele, como foi dito aqui pela Pamela, Ele tem um padrão para a sua vida. Mas você quer fazer as suas escolhas, você quer agir do seu jeito, você quer fazer a sua vontade, você quer acreditar no que você quer acreditar, você quer acreditar que você comeu lentilha no ano novo e você vai ficar rico, você quer acreditar que você vestiu branco no ano novo e você vai ter paz o ano inteiro. Irmão, a paz é conquistada. Viu? A paz tem nome: Jesus. Aleluia. Ele é o príncipe da paz. A prosperidade não está no que eu como, no que eu bebo. A prosperidade, irmãos, está nele. Ele é Jeová Jireh. Ele é o Deus da prosperidade. É Ele quem provê todas as coisas. Então a sua escolha vai levar você a um destino. Você quer viver do seu jeito, irmão? Tranquilo, ó. Tudo bem. Para mim e para Deus.
Ele está dizendo assim para você: irmão, eu amo a palavra em que o Senhor libera o povo em Êxodo. Sabe o que Deus disse para o povo? Ele disse assim, ó: hoje, não é amanhã e não foi ontem. Deus disse assim, ó: hoje eu coloco diante, vem aqui, Priscila, na minha frente, vem aqui comigo. Vem aqui, Priscila. E Deus está dizendo assim, ó: hoje eu chamo o céu e a terra como testemunha. Você sabe o que é testemunha? Deus está falando assim, ó: eu estou falando uma coisa e o céu e a terra estão embasando, estão dando sustento àquilo que eu estou falando. Eles estão testemunhando o que eu vou dizer. Eu chamo o céu e a terra como testemunha diante de vós. E sabe o que eu coloco diante de vocês? As bênçãos e as maldições. Não foi o diabo, foi Deus. Ele está dizendo assim, ó: eu estou colocando diante de você, Rafael, as bênçãos e as maldições. Escolha, pois, o que você quer. Você está vendo como Deus deixa você escolher? Eu estou pedindo para você escolher bênção. Só um teatrinho, depois eu uso você. Eu estou colocando uma mãe. Eu coloco diante de você bênção e maldição. E agora vocês vão escolher. Aí você pensa que Deus para aí? Aí Deus fala assim, ó: escolhas que vão definir o nosso destino, o que nós vamos viver. Eu desejo tanto, tanto que vocês vivam as bênçãos de Deus. Eu às vezes vejo coisas, eu ando por lugares, eu vejo casas e eu coloco os meus pés ali e eu falo assim: eu queria tanto que eles vivessem as promessas de Deus e as bênçãos de Deus. Mas eu não posso escolher por você. Eu não posso fazer as escolhas por você. Deus não faz escolhas por você. Ele diz: escolhe a bênção. Escolhe o que eu tenho para você. Escolha a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ela pode, num primeiro momento, não agradar a nossa carne, mas ela vai te levar para um lugar de bênção, onde você vai desfrutar. Porque Deus diz assim: os meus pensamentos são muito maiores do que os seus pensamentos. Os planos que eu tenho para vós são muito maiores e muito melhores do que aquilo que você mesmo deseja para você. Mas a nossa carência, os nossos medos, eles nos levam para longe dessa terra. Ana morreu.
e terá saído tendo um sentimento da parte de Deus, um desejo da parte de Deus, terá saído da idolatria. Idolatria, gente, não é só um ídolo que você coloca na sua frente, uma imagem que você coloca na sua frente e você adora ela. Idolatria, muita gente tem idolatria pelo dinheiro, muita gente tem idolatria por um líder, muita gente tem idolatria por si mesmo. Porque quando você é tão ávido de fazer a vontade do seu coração e as suas vontades, você se torna idólatra de si mesmo. Sabe o que Paulo fala naquele texto que a Pamela leu para nós de Romanos? Vocês são desculpáveis diante de mim, porque vocês preferiram servir ao próprio ventre. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês querem servir os desejos da sua própria carne, do seu próprio coração. E aí vocês se tornam idólatras. Tem gente que adora mamon. Não é dinheiro. Dinheiro é bênção, irmão. Quem quer receber, levanta a mão. Sabe o que é mamon? É o amor ao dinheiro. É quando você ama mais o dinheiro que a Deus. Tem gente que ama até o dinheiro mais do que é. Então ele sai da terra. Ele sai da terra dos caldeus junto com a sua família. Arã havia morrido e ele toma toda a sua família e ele parte para uma terra, na terra de Canaã. E vieram até Arã. E habitou ali. O Senhor, eu vou encerrar, parece. O Senhor mandou eu perguntar para você: aonde você está? Ele está te levando a um destino. Canaã. Terra que emana leite e mel. Terra de desfrute. Sabe o que é desfrute? É só se desfrutar. É só se viver as bênçãos de Deus. Ele saiu com destino. Mas ele parou num lugar que tinha o mesmo nome do seu filho. Arã. Quando ele chegou na terra de Arã, arremeteu ele para trás. Para a dor, para o luto, para a morte, para a perda. E foi ali que ele era morrido. Aonde você vai parar? Por que você chegou nesse lugar? Não sei se está sonhando. Parando a sua vida, pode ser uma frustração, uma perda, um abandono, uma rejeição, um casamento que fracassou, um ministério que não deu certo, finanças. A doença, a morte, a saudade, o medo. A falta de esperança. Que alguém falou. Em que lugar que você está? Que você entrou? Que você não consegue mais? Você.
habitou em Arã e morreu ali. Sabe, pastor, o versículo seguinte não fala mais de Terá. E aí Deus começa dizendo assim: e então o Senhor chamou Abraão e disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando eu tomava banho hoje, eu disse uma coisa para o Senhor: não são os meus filhos que vão ter que ir à frente do rio. Não são os meus filhos que vão ter que desbravar essa terra. Eu quero que quando os meus filhos cheguem na terra de Canaã, eles possam desfrutar, porque eu já lutei a luta que eles tinham que lutar. Eu quero que os meus filhos se assentem na mesa de Deus e desfrutem dessa terra que emana leite e mel. Mas eu vou pagar o preço, pastor. Eu vou ouvir o Senhor. Eu vou prosseguir o caminho e eu não vou parar em Arã. Eu não vou parar na morte. Eu não vou parar na dor. Eu não vou parar nos medos. Eu não vou parar na ansiedade. Eu não vou parar enquanto eu não chegar nessa terra que emana leite e mel. Aleluia. E os meus filhos desfrutarem de tudo isso. Sabe o que o Senhor está fazendo nessa noite? O Senhor está mandando você escolher. Arã ou Canaã? Ninguém vai te tirar de Arã. Nem Deus vai pegar você pelos cabelos e vai arrastar você. O Senhor nessa noite está me chamando. O Senhor nessa noite está colocando diante de nós Arã e Canaã. Ninguém está falando assim, ó, você tirou o pé de Arã, você vai entrar em Canaã. Tem um processo para seguir. Tem um rio para atravessar. Tem inimigos a serem vencidos. Porque a terra que é sua, tem gente aproveitando. Entendeu? A terra que Deus deu como promessa para mim e para você, tem gente desfrutando dela. Tanto que quando o povo chega lá, atravessa o rio e chega lá, tem, presta atenção, Amorreu, Ferezeu, Jebuseu, me ajuda, Amonitas, Moabitas, Eveus, Ete, tudo eus, tudo, tem gente desfrutando daquilo que é meu e seu. Tem gente aproveitando as promessas que Deus fez para mim e para você. Então, irmãos, tem um caminho para você. E eu quero que você fique de volta. Tem uma canção para nós, irmão. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Hoje é uma noite profética, gente. Hoje é uma noite profética. Sabe o que é profético? Eu vou explicar para você o que é, ó. Deus está assim, ó. Deus está com suas mãos estendidas, ó, prontinho para liberar as bênçãos dele sobre nós. Deus está pronto para mudar destino hoje aqui. Deus está pronto para mudar histórias hoje aqui. Deus está pronto para restaurar. Isso é profético. Você está pronto para receber? Você está pronto para receber?
Deus quer convidar você nessa noite a sair de Arã. Deixar o passado para trás. Tem gente que gosta de viver dor, sabia? Tem gente que gosta de ficar se alimentando do que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu, gente. Ontem eu falei para a câmera. Eu cometi tantos erros. E eu poderia ficar num lugar de condenação. Mas eu escolhi prosseguir. Aleluia. Eu reconheço os meus erros diante do Senhor. E me banho no mar do seu perdão. Prossigo tentando fazer aquilo que é certo. Eu fiz tantas escolhas erradas. Cheguei a lugares que Deus... Mas eu não vou ficar nesse lugar. Eu quero desfrutar do que Deus tem para mim. Eu já desfruto, gente. Eu tenho uma canãzinha ali, ó. Meu leitinho, meu mel. Adoça a minha vida. Traz alegria pro meu coração. E Deus tem isso para você também, Aleluia. Sai de Arã. Sai do que já passou. Sabe o que Deus está fazendo? Está te dando uma chance de novo. De começar de novo. Deus está dizendo para você assim, ó. Eu estou te convidando de novo. Esquece o que deu certo. Esquece o que ficou. Vamos começar de novo. Vamos começar de novo. O Thiago vai cantar uma canção. E nós já vamos embora para casa. E você decide, irmão, se você vai viver o mesmo ciclo de novo. Mais um ano. Ou você quer viver um ano de bênçãos do Senhor? Escolhe. Eu coloco diante de você hoje a bênção e a maldição. Escolhe a bênção. Escolhe Canaã. O Tiago vai cantar uma canção. E você que quer sair de Arã, eu convido você a sair do seu lugar e a vir aqui à frente, como uma forma de confissão a Deus, de dizer assim: olha, eu quero sair desse lugar de dor, eu quero sair desse lugar de frustração, eu quero sair desse lugar que não deu certo, eu quero sair desse ciclo e eu quero viver as bênçãos de Deus. Eu quero ir para Canaã. Ele abriu mão de sua glória, sendo um madeiro por mim, me conectou, salvou.
novas sandálias e disse:
chegou a hora de queimar as carroças, tudo aquilo que você, o seu jeito, os seus segredos. Mas tem uma promessa. A terra ama leite. Você vai desfrutar de coisas que nem você imaginou para você. Porque aquilo que Deus escolheu para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem coração pode imaginar. Nós vamos trazer Canaã para Jubilee. Nós vamos, aleluia. Nós vamos pegar na mão daquele povo. Nós vamos sair de Arã, do lugar da dor, da ferida, do abandono, da rejeição, da traição. E nós vamos levar aquele povo. Nós vamos levar aquele povo para lá. Deus está te dando mais uma chance, né? Tem um cartãozinho de crédito na sua mão, como nós dissemos hoje lá no velório, viu? Só que você não sabe o limite. Mas ainda tem. E você ainda pode usar. Mas segura. Porque pode não haver outra chance. Vamos sair de Arã? Vamos? Deixar passar por trás. Por trás. O Senhor está dizendo sobre você uma nova chance de recomeçar. Mas agora de fazer a vontade dele, não a sua. Chega de não a sua. Esse eu coloco diante de você as bênçãos e as maldições. Sua presença. Sua presença. E para vocês que supostamente acreditam que já estão em Canaã, que o Senhor dê graças a vocês, que vocês possam desfrutar, usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem dado a vocês. E para aqueles que insistem em permanecer em Arã, a nossa oração é que um dia vocês possam despertar e viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. E agora levante as suas mãos bem altas aos céus. E que as bênçãos do Deus Pai e a graça salvadora do Deus Filho e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada